Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma lição da nossa revista da Escola Dominical, com a nossa lição de número 6, que tem por título A Missão da Mulher. O nosso textuário está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, que diz o seguinte: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A nossa verdade prática diz: a missão da mulher é cooperar com seu esposo na edificação e fortalecimento da sua família. A nossa leitura está em Gênesis, no capítulo 18, versículo 21 a 25, que diz: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A nossa introdução, ela tem 3 tópicos. O primeiro é o propósito divino, o segundo, o papel da mulher, o terceiro, desafios à sua missão. Vamos à nossa introdução. As mulheres citadas como as mais vitoriosas na Bíblia exerceram papel de destaque em suas gerações e, historicamente, representaram muito bem o gênero feminino. Isso porque elas eram tementes a Deus e conheciam o seu papel na família. Vamos ao nosso primeiro tópico: propósito divino. Quando Deus declarou que não seria bom ao homem estar só, não se achava para ele, dentre toda a criação, uma auxiliadora. Por isso Deus disse: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O nosso subtópico primeiro diz: semelhanças e diferenças. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas estava só. Então Deus fez cair um pesado sono em Adão, e de sua costela criou Eva para ser sua companheira e auxiliadora. E a Bíblia acrescenta: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso se dá através do casamento. Desse modo, Adão e Eva traziam consigo cada um igualmente a imagem e semelhança de Deus. Contudo, a sexualidade e a personalidade de cada um são diferentes e complementares. Seus papéis se interrelacionam e ambos são cooperadores com Deus no cuidado e proteção da vida na terra. Vejam como Deus é maravilhoso, irmãos. Deus fez 2 criaturas totalmente diferentes e ao mesmo tempo iguais. Homem e mulher, mulher, homem. Deus criou o homem para a força e a mulher para se auxiliar. Vejam que em um lar, muitas pessoas não entendem seus papéis. Muitos homens, muitas mulheres querem ser diferentes em uma casa, mas Deus não os criou assim. Deus os fez para ser uma só pessoa, para ter um só pensamento, homem e mulher. O homem seria a cabeça e a mulher seria a sua auxiliadora. Vamos adiante. A bênção de Deus ao casal começou com este imperativo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, o que somente seria possível através de um homem, macho, masculino, e de uma mulher, fêmea, feminina, evidenciando o propósito de Deus para o casal no âmbito do casamento, assim como na maternidade e paternidade pela geração de filhos. Vemos aqui, irmãos, que Deus, repito, fez homem e mulher, macho e fêmea. Há muitas
deturpações hoje em dia, no século XXI, aonde o homem quer mudar a natureza de Deus. Muitas pessoas têm trocado a natureza de Deus, têm se juntado homem com homem, mulher com mulher, querem trocar a natureza de Deus. Mas no princípio nunca foi assim. No princípio, homem e mulher, macho e fêmea, os dois se uniriam para formar uma só pessoa. Eu sou o meu pai e a minha mãe. Meu pai e a minha mãe me fizeram. Então seria impossível, é impossível, o homem com o homem gerarem um ser vivo. Mulher com mulher gerar um ser vivo. É impossível. Homem, mulher se unirão e serão uma só pessoa. Eu sou a junção de meu pai e minha mãe. Você é a junção de seu pai e de sua mãe. Vamos continuar? Auxiliadora. O propósito de Deus, específico para a mulher, é de ser auxiliadora do homem, sua cooperadora. Vemos lá no Provérbios, capítulo 31, versículo 10 a 31. Vemos que o rei Lemuel, ele recebeu o conselho de sua mãe. A sua mãe deu conselhos ao rei para que ele buscasse uma mulher virtuosa. A palavra de Deus, lá em Provérbios, vem falando que essa mulher, ela auxiliava seu marido em os afazeres de casa. Ela cuidava das coisas de seu marido, ela cuidava de seus filhos e cuidava do seu marido. Então essa mulher, ela era virtuosa, ela era bem-aventurada. O homem não se preocupava ao chegar em casa, porque ela guardava bem seu lar. Auxiliadora é aquela mulher que te ajuda, é aquela mulher que está ao teu lado. É aquela mulher que quando você chega cansado, ela está ali para te apoiar. Ela está ali para cuidar de você. Um carinho a mais, um chamego a mais, e você relaxa em seus braços. Auxiliadora é aquela mulher que quando você precisa, ela está contigo. Vamos lá. Há mulheres que não gostam dessa palavra, mas ela não está lá para colocar a mulher em um patamar inferior, mas para descrever o seu papel. A palavra hebraica, ezer, ela é traduzida por auxiliadora. É usada em outros lugares no Antigo Testamento para definir Deus como nosso auxílio, socorro. Veja lá nos Salmos. Ora, se Deus se dispõe a ser nosso auxílio, como vamos recusar o papel da qual Ele nos designou? Auxiliar. Auxiliadora. Então, se Deus é o nosso auxílio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, por que a mulher não pode ser? Por que nós não podemos esperar o auxílio vindo de uma mulher? Então, logo que Adão viu Eva, reconheceu-a imediatamente como seu par, de sua mesma espécie, sua companheira. E Deus ainda acrescentou, idônea. Essa palavra não é muito usada hoje, mas ela significa apropriada, que tem condições, competência, habilitações ou conhecimento para desempenhar determinado cargo ou tarefa. Ele lhe deu uma responsabilidade e a capacitou. Veja bem, a mulher, ela é perfeita. A mulher foi criada para nos auxiliar. A mulher foi criada para envelhecer com você. A mulher está ao nosso lado porque Deus viu que seria bom para o homem. O homem estava só, não era bom. Então Deus fez a auxiliadora, aquela que estaria ao lado do homem, aquela que seria o seu suporte, o seu braço forte. Agora veja a grande missão dessa mulher. A queda acabou por evidenciar o propósito divino no papel da mulher, no que diz respeito à redenção da humanidade, de ser ela
a geradora do descendente que feriria a cabeça da serpente. Desse modo, a mulher recebeu de Deus o papel de coadjuvante no plano eterno da salvação. Sua missão de mãe garante a preservação da espécie humana. Veja bem, a queda foi triste para o homem. Sair do jardim do Éden, sair de um lugar maravilhoso, esplêndido, foi muito duro para um casal. Agora eles teriam de viver sobre uma tristeza que eles desconheciam. Mas Deus é maravilhoso. E Ele garantiu que o Redentor, nosso Redentor, seria Jesus Cristo, nosso Salvador, que viria da mulher. Agora vamos para o nosso segundo tópico, o papel da mulher. Através dos séculos, as leis, os costumes e as tradições têm mudado, mas o princípio de Deus não. Eis aqui 3 princípios para os quais vale a pena atentar. Primeiro, deixar pai e mãe. Segundo, ser edificadora. E terceiro, ser submissa. Vamos ao nosso primeiro tópico? Deixar pai e mãe. Este é um assunto que seria muito interessante nós tratarmos em nossas reuniões entre casais. Mas aqui exige que nós venhamos a entender que para você ter uma relação a dois, você precisa deixar pai e mãe. Muitas pessoas não estão acostumadas a esse tipo de cultura, vamos dizer assim, porque muitos pais, muitas mães ainda vivem com seus filhos. Muitos filhos ainda vivem com seus pais. Muitas vezes, infelizmente, o casal não se entende porque entre eles há um pai, há uma mãe. Então, para que você viva uma vida a dois, você tem que estar decidido, decidida, se você realmente quer largar seu pai ou sua mãe ou seus pais para viver uma vida a dois. Até porque você será um pai, até porque você será uma mãe. E seus filhos também precisarão tomar essa decisão de deixá-los. Então a decisão é muito importante. Quem você vai viver, com quem você vai se relacionar. Porque esta pessoa, ela deve ser o seu esteio, a sua auxiliadora. Pois sem isso, vocês não terão uma vida feliz. E, infelizmente, haverá uma separação entre os dois. E os filhos não costumam abandonar seus pais, quanto mais aqueles que estão sós. Então, a decisão é muito importante com relação a separar-se de seus pais e suas mães. Vamos lá? Ser edificadora. A mulher sábia edifica a casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a destrói. Está em Provérbios, no capítulo 14, versículo 1. A responsabilidade e privilégio contidos nesse texto mostram a importância da sensatez e da sabedoria na vida de uma mulher, no dia a dia do lar e em muitas questões conjugais. Muitas vezes, cabe a ela a responsabilidade de tomar as decisões certas. Veja o quão é importante ela sendo uma edificadora. A mulher, dentro de casa, ela sabe o que tem e o que não tem. Muitos homens não se preocupam com a manutenção, porque ele sabe que há em seu lar uma mulher que edifica, que há em seu lar uma mulher que busca a melhoria de seu lar. Isso cabe a cada uma delas. E nós temos que confiar, porque toda mulher sábia edifica a sua casa. Uma forma importante de edificar é ensinar. Temos exemplo de Joquebede, que enfrentou as ameaças de Faraó no Egito, vendo seu povo sofrer a escravidão e o infanticídio, mas não perdeu a fé em Deus. Deus lhe permitiu ser a educadora de seu filho. Ela o ensinou no caminho do Senhor e o norteou todo o curso da vida de Moisés, que,
Mais tarde, Deus levantaria como libertador do seu povo sensibilidade, carisma, empatia, determinação, iniciativa, prontidão em ajudar ao próximo e no trabalho da igreja com amor e voluntariado. Com estas características, fica mais fácil entender por que a mulher consegue, com tamanha destreza, ser tão poderosa. Então veja bem, nós temos uma supermulher em nossos lares, porque cabe a ela tomar conta do nosso império. Cabe a ela ensinar aos nossos filhos para que eles tenham uma vida de paz. Cabe a elas administrar os nossos bens. E como nós lemos aqui, uma mulher também sabe administrar uma igreja, uma congregação. Um lar que não tem um toque feminino, ele não se torna um lar feliz. Ele se torna um lar frio, um lar obscuro, um lar de tristeza. Amém? Ser submissa. A submissão aqui não é a questão de escravidão. A submissão aqui, ela está relacionada com amor. Vamos lá. A palavra submissão tem gerado confusão entre os casais, especialmente por causa da conotação que esta palavra foi adquirindo através dos tempos, em razão do preconceito, feminismo, igualdade de gênero. Muitas mulheres acham que a submissão ao marido é uma afronta e, por isso, desprezam o conselho da palavra de Deus. Irmãos, este assunto, repito, tem que ser tratado em reuniões para casais, porque existem muitas pessoas que não aceitam essa submissão. Muitas mulheres acreditam que lavar a louça, lavar uma roupa, varrer uma casa é escravidão. Cuidar das coisas de casa é escravidão. Mas não é. Cada um dentro de seu lar tem sua função. É claro, homens, lavar louça não quebra braço, lavar louça não é humilhante, muito pelo contrário, é compartilhar tarefas. Se você é machista a ponto de não se curvar diante de um fogão, você não é um bom marido, pois a sua esposa um dia se cansará e vocês não serão um casal feliz. Essa submissão é por respeito, essa submissão é com carinho, é com amor. Alguns homens, valendo-se do texto bíblico, mas eivados de preconceito machista, violentam e roubam o direito de suas esposas de viver uma vida de harmonia e de paz no lar. Todavia, a submissão de que fala a Bíblia só é possível mediante o amor que Deus tem derramado em nossos corações. Então entenda, a mulher que te serve, ela não é tua escrava. A mulher que te serve é porque ela te ama. A mulher que te serve é porque ela te respeita. E a mulher que te serve é porque Deus deu a ela o coração de auxiliadora. E é ela que vai estar contigo quando você precisar de um sustento, quando você precisar de um carinho, quando você precisar de um apoio moral. Então, aos homens, respeitem suas esposas e elas serão submissas a você com muito amor. Agora vamos falar do nosso terceiro tópico, desafios à sua missão. Há muitos desafios e efeitos com relação à missão da mulher. A Bíblia nos abre um caminho elevado de que cada mulher pode ser serva de Deus no mundo, da mesma forma que os homens, embora com papéis diferentes, como co-herdeiras com Cristo. Reflitamos através dos 3 desafios que falam sobre esses desafios da mulher. Priorizar o esposo, o papel indelegável de mãe e equilibrar os papéis. Mais uma vez, estamos falando sobre
priorizar o esposo. Como assim, irmão? Priorizar o esposo. Muitas vezes, o casal, eu vou generalizar, eles tendem a dividir o seu relacionamento com filhos, com tarefas, com alguma coisa que os atrapalha em uma vida conjugal. Aqui nós vamos falar sobre filhos. Muitas mulheres, elas tendem a dividir esse carinho. Vejam, criar filhos dá muito trabalho, não é isso? Se a mulher não tomar cuidado, será completamente envolvida e começará a deixar o esposo de lado. A chegada de um filho, aliás, tem sempre o potencial de gerar crises. Isso é natural e quase inevitável, mas a esposa não deve permitir que nem mesmo seu amado bebê ocupe o lugar de seu esposo. A maior garantia de segurança e bem-estar para aquela criança é um relacionamento sólido e amoroso entre seus pais. Então vejam bem, mulheres, você carregou seu filho por 9 meses, você amamentou seu filho, você teve que parar no tempo por alguns anos para cuidar de seu filho. Seu marido, muitas vezes, sai para o trabalho, chega à noite, tem pouco contato com teu filho, e o teu filho está sempre contigo. Mas não é este o motivo que você vai deixar o carinho de seu marido e vai dar 100% para seu filho. Seu filho precisa sim, ele necessita sim, mas seu marido também precisa. Assim como você, assim como foi falado no início, auxiliadora, você tem que estar sim disposto a tratar bem seu marido, a estar sempre com ele, a dividir os seus problemas, a escutá-lo. Não é porque você acabou de ser mãe que você vai deixar de lado o seu esposo. É claro, muitas vezes a mulher se sente cansada, a mulher se sente enfadigada. A mulher passou o dia todo escutando aquela criança, às vezes chorando o dia todo, cuidando dela, alimentando. E quando ela chega mais tarde, ela quer descansar. Aí chega teu marido cansado também, ele precisa de um carinho. Então você tem que ter cuidado, você tem que priorizar seu esposo. O nosso segundo tópico, subtópico, é o papel indelegável de mãe. Isso é importantíssimo. Ser mãe. Ser mãe é cuidar, ser mãe é amar, ser mãe é educar. Diz assim, a essa altura, uma mulher pode pensar, ufa, não vou dar conta. Mas pare e lembre, você tem o Espírito Santo para lhe guiar. Aleluia. Fortalecer e guardar. Ele ajudará você e seu esposo na tarefa de educar e cuidar dos filhos, que são a herança de Deus que lhe deu. Não se preocupe tanto com bens materiais que você possa dar. Dê afeto, atenção, tenha coragem de impor limites e dizer não. Vai dar trabalho, mas vai valer a pena. Não tenha medo. Vai ser difícil, mas Deus vai te ajudar. Vai ser difícil, mas o Espírito de Deus vai te fortalecer. Agora vamos falar sobre o equilíbrio, equilibrar os papéis. Agora chegou a parte mais importante da nossa lição, equilibrar papéis. Esse sempre foi um dos maiores desafios para a mulher. Há quem afirme que a mulher só será feliz se buscar e priorizar uma carreira própria. Há países tão conservadores ainda hoje que uma mulher não tem o direito de estudar ou sequer mostrar o rosto. O equivalente a isso, em nossa cultura, é quem preconiza que lugar de mulher é no tanque e na cozinha. Isto já caiu por terra. Isso já não nos é mais permitido isso. Até porque nós lemos lá em Provérbios, no capítulo 31, versículo 10 a 31, sobre a mulher virtuosa. Então, se naquele tempo
a mãe de Lemuel deu conselhos para que ele buscasse uma mulher virtuosa, assim é hoje. Então nós homens, temos que buscar a mulher virtuosa. Temos que buscar aquela mulher que queira sim estar do nosso lado, que queira sim nos ajudar, que queira sim conquistar o seu espaço, claro, com respeito. Não vamos também nos impor sobre elas, achando que nós podemos cuidar de tudo, educá-las, educar os filhos, porque nós achamos que sabemos educar. Não. A mulher também tem que ter seu espaço. Tem que haver um equilíbrio. Veja bem, Paulo orienta que se a mulher casar, sua responsabilidade será para com seu marido, da mesma forma que o do marido será com a esposa. E o que não privem uns dos outros nas relações sexuais, senão por mútuo consentimento. Então, meus irmãos, vejam bem, o casal precisa um do outro. O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. E assim os dois viverão em harmonia. Atualmente, 1/3 da família brasileira são chefiadas e sustentadas por mulheres, seja no papel da esposa, mãe, serva do Senhor, profissional, dona de casa, chefe de família. A mulher precisa da sabedoria do céu e direção das Escrituras para encontrar o ponto de equilíbrio. Se alguém tem falta de sabedoria, então peça a Deus, que lhe dará gratuitamente. Amém? Vejam, irmãos, Deus é maravilhoso. Ele fez homem e mulher perfeitos um para o outro. E a nossa aplicação pessoal diz o seguinte: uma mulher que teme a Deus é uma bênção para a sua família e para a sociedade. Deus criou as mulheres para serem amadas e respeitadas, jamais tratadas como inferiores. Uma sociedade onde seus membros amam e respeitam mulheres vão longe. Amém? Feliz Dia das Mães a todas vocês, virtuosas, valorosas, auxiliadoras.